Olá pessoal, dando continuidade àquele tema da entrevista da rádio, a gente vai responder duas perguntas, tá? Duas perguntas que foram feitas de forma mais objetiva. Muita gente perguntou, doutor Vinícius, o que eu preciso fazer para perder barriga? Então eu escolhi uma pergunta da Amanda de Telêmaco, que ela pediu para eu explicar melhor o que era resistência à insulina, e uma pergunta da Elaine de Curiúva, que me perguntou qual o café da manhã ideal para as pessoas que querem emagrecer. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, e que eu acho extremamente importante para armar vocês contra a obesidade, é entender o que é a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina, falando de forma mais clara, é um mau funcionamento da insulina a nível de membrana celular. Explicando isso melhor. A membrana celular está com problema e a insulina pede para a membrana celular abrir a porta para a glicose entrar e a glicose não entra. Ou seja, o que acontece é o seguinte, gente, à medida que a gente vai comendo em excesso, principalmente açúcar, a gente cria uma gordura chamada gordura visceral, tá? E essa gordura visceral, ela é interna. A gente tem uma gordura que não é tão ruim do ponto de vista metabólico, que é a gordura subcutânea, e a gente tem uma gordura que é muito ruim do ponto de vista do metabolismo, que é a gordura visceral. Então essa gordura visceral, ela secreta um monte de hormônios que são péssimos para a saúde. E esses hormônios, a gente chama de adipocinas, eles agem bombardeando a membrana celular de cada célula do nosso corpo. E esse bombardeio de hormônios ruins, ele faz com que a membrana não funcione direito. Então a insulina, ela pede para a membrana celular abrir uma porta para a glicose entrar e a glicose não entra. E aí o que acontece? Fome. Então por que as pessoas que têm resistência à insulina têm muita fome? Porque a glicose não entra no meio intracelular e não há produção de energia satisfatória. E outra coisa que acontece também, essa glicose alta, ela vai se juntar a 3 moléculas de gordura e vai ser depositada no tecido gorduroso e vai inchando cada vez mais as células de gordura. Então, o que a gente precisa entender sobre a resistência à insulina? Quando a gente acumula uma quantidade tal de tecido gorduroso que faz com que as nossas células não funcionem direito, o carboidrato se torna um veneno. Então, o que a gente tem que entender? Que a pessoa que desenvolveu obesidade abdominal e resistência à insulina, isso virou um veneno. A gente não deve mais comer carboidratos, se quiser sair dessa situação. Então, o que a gente fala para as pessoas? O ideal é entender o que é o carboidrato ruim, o que é o carboidrato bom. Então, todo tipo de farinha, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, pão, bolo, bolacha, biscoito, tudo isso deve ser evitado. Então, a outra causa da resistência à insulina é o mau funcionamento do intestino. Então, a gente começa a comer farinha, há uma perda da barreira intestinal. O intestino fica lotado de bactérias ruins. Essas bactérias ruins a gente chama de firmicutes, elas lesam a membrana do intestino. E aí começa a entrar cápsula de bactéria do intestino. E essa cápsula de bactéria também bombardeia a membrana celular. Então, o que acontece? Existe um processo crônico de doença, onde a pessoa tem cansaço, fome e cada vez mais acúmulo de gordura visceral. Então, entender a resistência à insulina é fundamental para vencer a obesidade. Então, quem tem obesidade tem que entender que o carboidrato virou uma doença. Infelizmente, isso acontece no nosso corpo. Um exemplo, paciente renal crônico. O paciente renal crônico, ele não pode comer carambola. Carambola é uma fruta ótima, cheia de vitaminas, cheia de minerais. Por que ele não pode comer carambola? Porque o organismo dele perdeu a capacidade de produzir um hormônio que digere a carambola. Então, as pessoas que estão com obesidade abdominal, que estão com a barriga grande, elas têm que entender isso de uma vez por todas. Aí entra a pergunta da Elaine de Curiúva. Ela perguntou para mim, doutor Vinícius, qual o café da manhã ideal para uma pessoa que está com obesidade abdominal e quer perder a barriga? Tem duas formas de a gente resolver o problema. A primeira delas é fazer um jejum no período da manhã. Então, de manhã, a gente tem um pico do hormônio cortisol. O hormônio cortisol, o que ele faz? Ele impede ainda mais o funcionamento da insulina.
Então, de manhã é o pior horário de comer pão, bolo, bolacha e biscoito. Então, o que as pessoas fazem? Elas começam um programa de emagrecimento e aí trocam o pão integral pelo o pão branco pelo pão integral, não adianta nada, não vai resolver. Troca pão por fruta, não adianta nada, vai resolver. Fruta é bom? É, mas para quem tem resistência à insulina, não adianta, não resolve. Por quê? Porque a fruta tem predomínio de carboidrato. Então, o que a gente faz? A gente ou faz um jejum prolongado, hidrata bastante o corpo de manhã, aí está liberado água com limão, água, chás, todo tipo de chá, muita água, um copo de água por hora, ou se não, se a pessoa tem fome de manhã, ela pode usar um café da manhã com proteínas e gorduras. Então, Elaine, você que me perguntou, o café da manhã ideal. O café da manhã ideal deve ter entre 15 a 25 gramas de proteína. 15 a 25 gramas de proteína dá mais ou menos de 2 a 4 ovos. Cada ovo tem 6 gramas de proteína. Ou se não, um bife. Então eu falo assim, doutor Vinícius, eu vou comer carne de manhã, qual o problema, gente? Qual o problema da gente ter meios de resolver o problema da obesidade e sair dessa maré de doença? A gente tem que entender que não dá para emagrecer comendo pão de manhã. Essa é a verdade, não tem como. Então o que a gente faz? Proteínas e gorduras. Qual gordura? Gorduras de boa qualidade, abacate, azeite, óleo de coco, castanhas, amêndoas. Todos esses alimentos que têm gorduras de boa qualidade, eles vão servir junto com as proteínas para dar uma saciedade enorme e promover muitas mudanças no corpo de vocês. Outra coisa importante, adicionar vegetais, gente. Então não dá para deixar de comer verdura. Doutor Vinícius, eu vou comer verdura de manhã. Também a gente pode colocar batido junto com a água, com o limão, ou se não, parar com esse negócio de não conseguir, porque dá para não ter doença. Então vamos raciocinar. Um café da manhã com carnes ou ovos, mais vegetais, mais castanhas. Você vai ter saciedade, vai conseguir baixar o hormônio de insulina por um tempo maior. E aí no almoço, se der também, tira o carboidrato do almoço. Se der também, tira o carboidrato, come carboidrato só à noite, depois do treino. E aí tudo vai dar certo. Vocês vão conseguir emagrecer, vão conseguir vencer a resistência à insulina, e aí volta tudo ao normal. Vocês podem comer um pouco de carboidrato de manhã. Então é um período curto de tempo, onde a gente consegue resolver o problema e depois ter um pouquinho mais de comodismo, viver um pouco melhor. Certo? Boa noite, gente. Obrigado mesmo e até a próxima. Uhum.